Os céus e a terra estão juntos aqui. Os céus esperam pela terra. Os céus esperam pela terra. Há uma escada entre os céus e a terra. Há uma escada entre os céus e a terra. Os sacrifícios de louvor que você está oferecendo, que estamos oferecendo em espírito e em verdade, estão sendo colhidos pelos anjos, sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Conforme a palavra de 1 Pedro 2, 4 e 5, nós fomos feitos para trazer sacrifícios agradáveis a Deus, sacrifícios espirituais que agradam a Deus. E ao mesmo tempo que entregamos esses sacrifícios, o que acontece? Recebemos acesso à paternidade. Recebemos acesso à paternidade. Acesso é a nossa grande fome, é acesso. Recebemos governo que flui do trono. A luz da face do Senhor nos ilumina.
pois somos o templo de Deus, do Deus vivo. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se, separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e eu serei seu pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Palavra de 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 16. Separem-se, separem-se, separem-se para mim. Não toquem coisas impuras. E habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu povo, e eles serão o meu Deus. Está chegando uma tempestade de glória. Está chegando uma tempestade de glória para essa nação. E ela funciona assim, com um povo que busca a presença. Onde está esse povo? Onde está esse povo que ama seus tabernáculos, que quer viver na presença? Há uma tempestade de glória prometida. Nós não sabemos o que é isso, nós nunca tivemos isso. Mas Ele quer derramar. Mas Ele nos chama para dias e dias assim. Dias e dias onde a gente percebe a presença e não consegue fazer outra coisa. Os céus e a terra juntos, no mesmo lugar. Os céus esperando que a terra o veja o Rei, veja o Abba como o centro das atenções. E lhe ofereça sacrifícios espirituais que lhe agradem. Porque Ele está pronto, Ele ama derramar sua paternidade, seu governo, à luz da sua face. Eu oro que hajam experiências com a luz da face do Senhor. Experiências com a luz da sua face, a luz da sua face. Tudo que eu estou falando aqui é apenas reconhecendo que existe uma unção corporativa aqui. Existe uma unção que está aqui, ela está pousada aqui, ela é corporativa. Ela atraiu homens e mulheres para essa reunião. Alguns outros estão virtualmente. Mas essa unção é um sinal profético de uma convocatória do Senhor para o norte. Uma convocatória para dizer: vamos ativar a escada entre os céus e a terra. Vamos ativar a escada entre os céus e a terra, anjos subindo, anjos descendo, anjos subindo, anjos descendo, levando sacrifícios agradáveis, liberando acessos. Nós não estamos muito acostumados com isso. Mas essa é a cultura do céu. Habitarei entre eles, andarei no meio deles, serei seu Deus, e eles serão meu povo. Eu espero que vocês já tenham entendido. Eu não consigo pregar.
Ele está se revelando. Desfrute da presença. Desfrute da presença. Contemple, contemple, contemple. Olhe para Ele. É muito forte a presença. Abre os olhos daqueles que precisam ver o que o Senhor quer mostrar. Abre os ouvidos para aqueles que precisam ouvir. Ouvir tua voz. De frente, mais para trás. Você vai apontar para lá. A Escritura fala que Jesus é o grande intercessor. E essa cena, com todas as minhas limitações, as limitações do Joabe e do cenário, que a gente não avisou ninguém, mas essa é a cena que eu queria que você gravasse. As nações, o Pai no seu trono e um sumo sacerdote que está no céu em favor da terra, diante do Pai. Ele não esquece do meu nome, ele não esquece do seu nome. Você é alvo de conversas no céu. Todas as suas orações são feitas. Vai dobrar o joelho. Todas as suas orações são feitas em nome do Filho e diante do Pai. O Filho diante do Pai. E Ele apresenta. Ele sabe o nome de todos em todas as nações. Ele sabe o nome de todos. Em Belém. Ele sabe o nome de todos no Pará. Ele sabe o nome de todos, os que são seus e os que não são ainda por redenção. Mas por direito de criação Ele ama todos e Ele está intercedendo por eles. Ele sabe de todos em Israel. E Ele tem um coração aperfeiçoado em amor. Coloca a mão no teu coração aí. Eu oro que o Senhor te dê amor, para que você possa interceder por quem Ele está te mostrando nessa estação, nos próximos dias. Ele vai dilatar teu coração em amor.
dilatar. Pessoas que você nunca viu. Pessoas que você nunca viu. O grande intercessor, Cristo, entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. Uma identificação do teu coração com o coração dele. Para olhar como ele olha. Para olhar os perdidos. Para olhar os ateístas. Para olhar os incrédulos. Os feiticeiros, como ele olha, como ele olha. Ele intercede por eles, ele intercede por eles, ele intercede por eles. Agora mesmo ele está intercedendo para que você receba o amor dele, para que você seja enviado a pessoas que ele quer dizer que ele os ama. E o amor paterno por meio dele, o Filho, está disponível. O amor paterno do Pai está disponível. O Espírito Santo vai a bailes funks atrás das suas criaturas. O Espírito Santo vai aos inferninhos para falar de fora, aos ouvidos que quiserem ouvir, por causa do amor paterno de Deus. Contemple o sumo sacerdote. Contemple o sumo sacerdote. Ele intercede, ele intercede, ele intercede. Em Hebreus, no capítulo 2, diz que ele intercede. Um batismo de amor nunca recebido antes seja sobre o teu coração. Um batismo do amor paterno de Deus seja sobre o teu coração agora. 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 Deus vai te lembrar pessoas agora. Deus vai te mostrar pessoas agora. Teus olhos. Olhos para ver, ouvidos para ouvir. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. Olhos para ver e ouvidos para ouvir os perdidos, as pessoas de conexão. Quem é o simples mortal para que pense nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E no entanto, por pouco tempo o fizestes um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Ele desse autoridade sobre todas as coisas. Quando diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos que Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos nós. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. O líder perfeito para conduzi-los à salvação está intercedendo no céu, está intercedendo no céu. Só ele pode levar os perdidos à salvação, pode remover a cegueira dos seus olhos, pode remover o engano das trevas. Só ele, só ele. Por isso precisamos olhar para ele hoje à noite. Ele sabe interceder, ele sabe clamar. Ele passou nos lugares de dores, ele foi traído, ele foi rejeitado, ele sentiu a solidão, ele sentiu tudo aquilo que humanamente passamos. Ele se identificou e assumiu o nosso lugar. E hoje ele quer que, ao invés de julgarmos os homens, nós estejamos numa posição de apresentar a justiça de Deus. Jesus, o Filho, é a justiça de Deus.
Ele é perfeito, e Ele nos dá cura, e Ele nos dá salvação, Ele nos dá libertação. O texto diz, ainda em Hebreus 2, assim, o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, quando diz: proclamarei teu nome a meus irmãos, e no meio do teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: porém a minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Agora mesmo ele está intercedendo pelos filhos que o Pai lhe deu. João 17 fala dos filhos que estavam quando na sua primeira vinda. João 17 fala dos filhos que seriam acrescentados durante esse espaço entre a primeira vinda e a segunda vinda. Nós estamos nesse tempo agora sendo chamados para interceder pelos perdidos, para entrar nos horários do dia, nos horários da noite, e apresentar diante do Senhor homens e mulheres, e clamar por eles, crianças, jovens, adolescentes, famílias, clamarmos por eles, apresentarmos seus nomes a Deus, e dizemos: Senhor, nós pedimos salvação, dias de salvação, dias de salvação, dias de salvação. A luz, assim como essa luz tirou a venda dos meus olhos, tira a venda dos olhos dos meus irmãos, que nem sabem que são meus irmãos ainda. O meu e o seu relacionamento com Jesus vão definir a profundidade da tua participação na grande comissão, no resgate de vidas. Tudo passa pelo seu relacionamento com Jesus. Talvez esses dias vindo de decepções humanas, talvez vindo de muito individualismo, materialismo, ou mesmo socialismo, não sei como está a sua mente. Nossas mentes estão muitas vezes contaminadas com ideias humanas, mas nessa noite quero lhe chamar para olhar para Jesus como aquele que está no céu e intercede por nós, e se identificar e concordar em apresentar os homens diante de Deus. Nessa última hora, eu não sei qual é o próximo terremoto, eu não sei quanto tempo de vida cada um tem, nem eu, nem você, o tempo que nós temos. Mas Jesus está no céu intercedendo, para que ninguém perca a salvação, para que ninguém perca a semente, para que os desviados voltem. E quando você entra em comunhão com Cristo, o Espírito Santo, Ele vai te dar nomes. Ele vai te dar nomes, Ele vai te dar endereços. Foi assim que aconteceu no princípio, no começo da igreja. Ele deu nomes para um homem que era apenas um oficial da corte italiana. E lá ele fez esse homem procurar um apóstolo chamado Pedro. Conexões divinas estão por causa da oração, da oração. As coisas acontecem por causa da oração, no ambiente de oração e adoração. Em Atos, no capítulo 10, nós encontramos essa história. Atos 10, verso 1, morava em Cesareia um oficial romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto, temente a Deus, como era também a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava a Deus. Sempre orava a Deus. Nós estamos esse final de semana com vocês, porque os anjos do Senhor trouxeram vestes sacerdotais novas. Há um exército de intercessores sendo renovado, sendo realinhado, porque a salvação do Senhor é para muitos
que ainda não o reconhecem, alguns afastados, outros frios, mas você está aqui aquecido pelo Santo Espírito e pela presença. E assim como Cornélio encontrou Pedro, olha o que diz o texto, verso 4: temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus. Olha a escada, onde a escada estava? Nos turnos de Cornélio. A escada está nos seus turnos. Anjos subindo, anjos descendo. E ele diz claramente: suas orações e suas esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Deus as guarda na memória. Deus guarda as esmolas aos pobres e as orações, Ele as guarda na memória. Ele as guarda na memória. Ele as guarda na memória. Agora, ele disse: envie alguns homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão em um homem que trabalha com couro, mora à beira-mar. O Espírito Santo sabe quem é o dono da casa. O Espírito Santo sabe o endereço. E o Espírito Santo sabe fazer conexões. Talvez os teus olhos estejam em outra coisa. Talvez nas tuas circunstâncias, nas circunstâncias do Brasil, mas deixa eu te dizer, nossas circunstâncias não nos definem. Há um intercessor no céu, diante do Pai, que tem o livro da nossa vida, conforme o Salmo 139. E ele tem nesse livro escrito encontros divinos, que só irão acontecer se você mantiver a comunhão com o seu intercessor. Ele quer te levar a esses encontros. E eu oro por esses encontros agora. Eu oro por corações quebrantados, submissos, onde a pregação e a revelação do reino vai acontecer, através de homens e mulheres que vão fazer como esse homem fez. Prepare esses encontros divinos. Deus vai convencer o apóstolo Pedro e vai convencê-lo exatamente, como diz o verso 9, era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por quatro pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Ele teve dificuldade porque o conhecimento de Deus era limitado ainda. E aqui os historiadores dizem que passavam 11 anos de Pentecostes, do derramar de Pentecostes. E Pedro tinha dúvidas ainda, tinha limitações, mas o Espírito Santo quer revelar coisas a você sobre a grande colheita e sobre conexão com pessoas. Há um gemido no céu, há um grito, para que a sua mente alcance o que Deus quer. A minha mente alcance o que Deus quer. Nós limitamos Deus, mas chegou a hora de um novo nível de revelação, chegou a hora de um novo nível de entendimento. Igreja do Pará, igreja do Amazonas, igreja do norte do Brasil, chegou a hora de um rompimento. Não importa onde você está, Ele está pronto para abrir os teus olhos
apostolicamente, ele está pronto profeticamente, ele está com uma unção pronta para ser derramada sobre você, noiva, sobre você, igreja do Senhor, remanescente fiel. Ele está pronto para mostrar a você quem são os filhos que ainda não sabem que são filhos. Ele quer te levar na casa deles, ele quer fazer esses encontros acontecerem. Ele está com os recursos prontos, ele está com a palavra revelada para te entregar pronta. Ele está chamando você, venha, olha as nações, olha as nações, olha as nações, olha os pobres, olha os necessitados, olha o órfão, olha a viúva. Faça a sua parte, faça a sua parte, interceda, contribua, oferte, sirva, porque chegou o tempo de uma grande tempestade de glória. Ele não vai derramá-la num sistema rebelde, ele não vai derramá-la num sistema que não funciona conforme a sua vontade. A tempestade vai vir quando nos rendermos aos seus moldes, aos moldes da sua palavra, aos moldes do Espírito Santo. Bote a mão na sua cabeça e proclame mudança, mudança. Mente renovada, mudança, mudança. Profetize, profetize, mudança. Essa mudança está sendo gerada no céu. O grande intercessor, Yeshua, o ungido de Deus, o ungido de Deus, está sacudindo, quebrando velhas estruturas em você e mostrando a você a sua palavra. Ele diz em João 15: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. São as minhas palavras, é o meu molde. Eu não vou derramar no teu molde, eu vou derramar no meu molde, na maneira que eu opero, com os meus princípios, a minha maneira. Não se contamine, não se contamine com a aliança com o homem, com o Egito, com o poder público, mas separe-se para mim, e eu habitarei, e eu andarei no meio de vocês. Levante-se e aplauda o Senhor, bendiga o seu nome. Ele é o eterno Deus. Adore com palmas, adore com palmas. Fique ligado no Espírito. Fique ligado. O governo do céu, os céus e a terra estão junto aqui agora. Os céus e a terra estão junto aqui. Os céus esperam por uma resposta pela palavra. Mais. Derrama fogo, Senhor. Derrama um fogo purificador das mentes. Quebra o espírito religioso. Quebra o espírito de superficialidade. A mentalidade religiosa. A mentalidade de superficialidade. Bendito seja o seu nome. Enquanto você está batendo as palmas, a espada do Senhor está pelejando pela tua vida. Espada pelo Senhor. Espada pelos propósitos do Senhor. Espada pelos propósitos do Senhor. Espada pelos propósitos do sumo sacerdote, do Abba. As nações, os filhos sejam trazidos de longe. Direi ao norte: entrega.
e ao sul não retenha. Trazei meus filhos de longe. Lançamos esse decreto a partir do norte. Lançamos esse decreto a partir do norte. Norte, entrega os filhos. Entrega os filhos. Missionários, homens e mulheres com vocação, se apresentem para o Senhor. Uma atmosfera de obediência, uma atmosfera de glória, a tempestade de glória, a tempestade de glória que a igreja dessa nação espera, precisa. Nós clamamos sobre a nossa vida um novo nível de glória, um novo nível de glória. A grande comissão, o mandato cultural, um povo que vai fazer discípulos e aprender e ensinar as coisas de Jesus. Aleluia! O rompedor vai à frente deles. O rompedor está abrindo caminhos, caminhos da tua obediência, caminhos da tua obediência, coisas que você não conseguia romper. Oramos e ativamos um avançar, uma unção de rompimento, uma unção de avanço, uma unção de rompimento. De volta à sua missão, igreja. De volta à sua missão, igreja. De volta à sua missão. De volta ao seu propósito. De volta à visão do reino de Deus. Impedimentos sendo quebrados. Amarras sendo removidas. Conexões de favor se estabeleçam. Conexões de favor. Conexões de favor. Amigos do propósito se encontrem. Amigos do propósito se encontrem. Amigos de propósitos de Deus se encontrem. Se distribua isso para o Brasil, aqui do norte, do meio, do povo simples, ferido muitas vezes com rejeição. A tempestade de glória começa. A tempestade de glória começa. Reuniões com a presença. Habitarei e andarei no meio deles. Habitarei e andarei no meio deles. Habitarei e andarei no meio deles. Serei pai para eles e eles serão para mim filhos e filhas. Filhos e filhas. Filhos e filhas. Aleluia. Te agradecemos agora, Senhor. Podem sentar. Sabe por que você está desfrutando da presença? É por meio de Jesus. Por meio de Jesus.
Ele é o nosso sumo sacerdote. Essa presença está disponível. Essa presença está disponível. E ela se tornou possível por meio do sangue, através do sangue derramado na cruz. Não anule o poder do sangue, não rejeite o poder do sangue, use o poder do sangue. Use o poder do sangue. Aplique sobre os seus pecados. Cada dia e aproxime-se, aproxime-se. Aproxime-se do Abba. Toda a vida de Jesus foi uma vida de oração, um estilo de vida de oração. Ele ficou na brecha entre o Pai e os homens. Isaías profetizou que isso aconteceria. Mais especificamente, Isaías 59, 15 a 17, diz assim: então o Senhor viu, e pareceu aos seus olhos, que não havia justiça. E ele viu que não havia ninguém. Ele viu que não havia ninguém. E ele se admirou de que não houvesse nenhum intercessor. Isaías 59, de 15 a 17, está escrito: então o seu próprio braço trouxe a salvação para ele, e a sua própria justiça o susteve. E ele colocou a justiça como uma couraça, e o capacete da salvação em sua cabeça. Vestiu vestidos de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Como o Pai viu que não havia intercessor, ninguém na brecha pelos pecados do mundo, Ele achou isso em Yeshua. O Filho se posicionou para ser esse que estava na brecha. Você viu aqui o intercessor. O Pai viu Yeshua se disponibilizando. Hoje à noite, o Espírito de Santidade está perguntando a mim e a você, louvando por todos aqueles que já fazem, mas aqueles que não fazem, Ele está perguntando: você quer se juntar ao meu intercessor? Não para fazer as intercessões da sua cabeça, mas você vai pegar as minhas palavras e vai ficar unido com o intercessor perfeito. E então você vai se juntar a Ele e vai interceder diante de mim por aquelas pessoas que eu vou apontar para você. Eu vou te mostrar. Eu quero que você se una, que você fique na brecha. Ele está perguntando: quem vai ficar no Pará como esse intercessor? Em Belém, em Castanhal, em Salinas, em Vigia, a cidade renomeada Vigia de Yeshua. Ele está procurando, ele está dizendo: eu quero tocar os moradores daquela terra, eu quero abraçá-los. Você quer ser minhas mãos? Você quer ser meus pés? Você quer ser corpo, meu corpo? Você quer ir comigo? Cavalgar, uma canção antiga fala sobre esse cavalgar, como aquele que cavalga no seu cavalo branco. Ele passa pelas nações, ele passa pelas terras, ele tem um amor pelos perdidos, ele tem um amor pela sua criação. No final, por causa da justiça dele, ele vai virar de costas a todos que o rejeitarem. Mas está escrito em 1 Coríntios 13, que o amor jamais acaba. O fato da sua justiça ter que parar, o seu amor
por todos os que vão eternamente para se afastar dele, nunca vai parar, porque o seu amor não sabe acabar. O seu amor não sabe acabar. O amor do Pai não sabe acabar. Coloca a mão no teu coração e recebe do amor que não sabe acabar, do amor que fica na brecha entre Deus e os homens. A minha mãe, quando colocou o meu nome de Hudson, foi inspirado em Hudson Taylor, missionário na China por mais de 40 anos. Por mais de 40 anos, o dia não amanhecia sem que Hudson Taylor apresentasse a China diante do Senhor. Eu estou aqui inspirado na vida de um intercessor de nações. Eu quero impartir isso com você. Eu quero impartir isso com você. Vamos nos juntar na sala, em salas como essa. Oh, Shekarabará. Não olhe para mim, olhe para Ele. Olhe para o seu intercessor. Anote o que o Espírito Santo está falando com você. Receba tudo o que você está crendo que o Espírito Santo está falando. É como se uma mesa estivesse aqui. Ela é invisível, ela é pela fé. E quando você crê no que está sendo anunciado, é como se você se levantasse da sua cadeira e viesse e pegasse aquela comida, aquela palavra, e se alimentasse dela. Seu espírito está sendo fortalecido no nível novo. O espírito de fortaleza está nessa sala, está com aqueles que estão vendo essa palavra agora. O espírito de fortaleza está aqui. Ele está falando às suas células, Ele está falando à sua mente, Ele está falando da eternidade para o tempo. Ele está falando com a eternidade que está em você. Ele está falando com o seu espírito, ministrando ao seu espírito e chamando por uma comunhão nova com o intercessor, com o espírito de súplica. Os céus e a terra estão juntos nessa sala. Os céus esperam pela terra. A escada entre os céus e a terra está aqui. Teus olhos sejam abertos, teus olhos sejam abertos. A palavra de Lucas 19, 42 a 44 fala das lágrimas do nosso intercessor por cidades.
Ele chorou o pecado e o julgamento vindouro sobre Jerusalém. Ele olha para as cidades, ele olha para Belém, ele olha para as cidades com lágrimas que correm dos seus olhos. Lucas 19, 42 a 44 diz: se tu mesmo ao menos conhecesse neste dia o que te traria o Shalom, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti em que os teus inimigos construirão trincheiras contra ti, e te cercarão, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados. Eles te derrubarão, a ti e aos teus filhos que estiverem dentro dos teus muros. Eles não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da visitação de Deus para ti. Cidades precisam de intercessores. Cidades precisam de homens e mulheres que derramam suas lágrimas para encher uma medida. Às vezes a dureza do coração é tão grande. Isso demanda um povo profético com um coração partido. Eu sei que alguns de vocês estão com o coração partido pelo Brasil. Mas agora você precisa entender. Você precisa entender que a causa do Brasil é apenas uma das causas que você ora. E você não precisa se entregar a desespero. Como Jesus, ele chorou por causa de um julgamento que estava vindo, mas ele não parou de interceder pela cidade. Ele preveu, ele fez um anúncio profético, mas as coisas estavam sob controle, governo do Pai. Nós precisamos separar o nosso coração e nossas emoções dos assuntos e das causas que nós intercedemos. Nós precisamos deixar diante de Deus o não das nações, o não das cidades. As cidades podem dizer não, mas Deus não vai mudar seus planos quando dizemos não. Ele apenas vai atrás de uma geração que o busque. Ele vai atrás de uma geração que o busque. E Ele não muda seus planos. Ele está chamando você para se apresentar como essa geração que crê que Ele vai fazer a sua vontade e o seu plano, mesmo que você tenha que agora chorar o que você está vendo. Nós gostaríamos que muita gente visse o Senhor, mas estão como zumbis indo para o abismo. Mas quem são aqueles que o Senhor quer que a gente fale? O intercessor vai nos revelar. O intercessor vai te mostrar. Procura aquele, procura aquele, procura aquele. Ele vai acordar, ele vai despertar. Eu tenho uma palavra para ele. Entrega a minha palavra para ele. Entrega a minha palavra para ele. Fala do meu amor para ele. Abraça-me com o abraço de amor que eu te dei. Vai, vai, intercede. Jejua por essa família. Clama, clama, clama diante deles. Muitos vão dizer não, mas alguns que eu estou enviando você vão dizer sim. Eles vão acordar, eles vão acordar. Eu vou acordá-los, eu vou acordá-los. Eu sei aqueles que são meus, eu conheço o seu coração, mas eu preciso de você na terra, meu filho, minha filha. Eu preciso de você para cumprir missão da grande comissão. Cumprir as missões que eu tenho para você. Eu sustento você, eu protejo você, eu guio você. Volte a crer no meu nome, volte a confiar na minha pessoa. Volte para mim, me dê de volta o meu lugar no teu coração. Me dê de volta o meu lugar no teu coração. Me dê de volta o meu lugar, o lugar do Pai no teu coração.
Isaías 53, versos 10 e 11. Isaías 53, versos 10 e 11. Nós encontramos o intercessor. Enquanto ele estava aqui na sua primeira vinda, Isaías profetizou o que iria acontecer. Ele diz: do custo que Jesus pagou, da luta, do combate, do trabalho de oração. Verso 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando sua alma se puser por expiação do pecado. O Pai fez o cordeiro enfermar. Por causa de mim, de você e de muitos que ainda precisam ouvir. O Pai fez o cordeiro enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado. O verso 11 diz: ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quando João vê o cordeiro em Apocalipse, ele vê um cordeiro como que foi morto. Capítulo 4 e capítulo 5 falam dessa cena no céu, e ele diz: como que foi morto. Eu vi o cordeiro como que foi morto. Nosso intercessor, ele nos salvou. Nós precisamos ver o cordeiro que foi morto em nosso lugar. E nós precisamos trazer nossas decepções e tristezas para ele, porque ele abriu o livro. Ele foi morto, ele deu o seu sangue para abrir o livro. Os 7 selos, os julgamentos finais, todas as definições foram feitas porque o cordeiro foi morto. O intercessor fez um trabalho duro. Ele trabalhou duramente, ele intercedeu por você. Naquele dia que ele estava no Getsemane, seu nome foi citado. Enquanto ele transpirava sangue, seu nome estava na lista dos filhos e filhas. E agora ele chama a mim e a você para nos posicionarmos, para ir atrás dos outros filhos e filhas, para interceder por eles, para que eles cheguem de volta e tenham encontros com o Pai, com a paternidade, e estejam no livro da vida. Tenham seus nomes escritos no livro da vida. Ainda esse semestre vamos fazer uma mobilização de oração no Brasil de joelhos, em favor de todos aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida. Nós precisamos levar a sério o livro da vida. Nós precisamos orar para que todos aqueles que estão lá respondam no tempo. Nesse tempo, respondam ao céu. E o trabalho de Jesus, o intercessor, ele possa realmente ver o trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Ele vai contemplar aquela multidão de povos, línguas e nações que vão se reunir no final. E vai dizer: foi um belo trabalho. Foi um maravilhoso trabalho, Pai. Foi por amor a Ti, foi por amor a eles, que eu me sacrifiquei. Fiquei entre o céu e a terra pendurado naquele madeiro, para reconciliar. Ele tomou o nosso lugar, Ele não só intercedeu por nós, mas Ele tomou o nosso lugar. Quando Ele estava na cruz, o seu nome, o meu nome, o nosso nome, estava na lista daqueles que Ele tomou o lugar. Nosso intercessor não esquece de nós. Nosso intercessor não esquece de nós. A Escritura diz em Isaías 53, 12, que pelo que dividirei com ele
a parte de muitos, e ele dividirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua alma na morte. Ele foi contado com os transgressores, e ele levou sobre si o pecado de muitos, e fez intercessão pelos transgressores. Fez intercessão pelos transgressores. Deixa eu chamar a sua atenção para isso. Você está vendo muitos transgressores agora. Jesus viu muitos transgressores, mas ao invés de apontar o dedo, ele intercedeu por eles. Ele intercedeu pelos transgressores da cruz. Ele clamou por pessoas como eu e você, que éramos transgressores e fomos libertos. Eu quero chamar você para apresentar a geração atual, rebelde, que não quer Deus em sua maior parte, mas apresente-os diante do Senhor. Nesses primeiros dias, lá em Brasília, nós moramos lá, intercedendo junto com irmãos, advogados, que trabalham com as leis, clamando por toda a situação do país, as pessoas que foram presas. Havia uma iniciativa de buscar as pessoas e resgatá-las para que fossem ajudadas, mulheres, anciãos, crianças, toda aquela mobilização, o coração sendo tentado para se encher de revolta, mas havia esse grupo de homens e mulheres que estavam servindo, e eu estava encorajando eles a continuarem, a amarmos, a servirmos, a não pararmos diante de toda a intimidação, e orarmos pelos juízes, orarmos pelo governo, orarmos pelo judiciário, pelo legislativo. Vamos orar, vamos continuar orando. O Senhor traga arrependimento e mudança. E depois de um daqueles dias difíceis, um dos advogados recebeu um telefonema muito forte. Uma grande autoridade no novo governo ligou e disse: eu sei que você é pastor. Era um advogado. Eu sei que você é pastor. Ore por nós. Ore por nós. O novo governo precisa se humilhar diante de Deus e receber ajuda. Aquela era uma alta autoridade do novo governo. Ele estava pedindo oração. Ele estava pedindo ajuda. Aleluia. Eu quero dizer a você que Deus não olha as pessoas como nós olhamos. Ele quer que nós tenhamos esse coração do intercessor Jesus. Ao seu lado na cruz estava um assassino, e que tinha a revelação do reino, porque ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem falou para ele do reino? Mas como ele se referiu assim, o Senhor disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O Senhor não negou misericórdia, compaixão e amor aos perdidos, mesmo os piores, os mais rebeldes. Quem tem a lista dos santos, quem tem a lista do livro da vida é o Senhor. Quem sabe? Vamos voltar os nossos olhos para interceder por todos, pelas nações. Vamos interceder por Israel, vamos interceder pelo Brasil, vamos interceder pelo Pará, pelos governantes, pelos que estão fracos na igreja, desanimados. Vamos apresentá-los diante do Senhor. Aqueles que estão revoltados com a situação, recebam-os, peçam oportunidade para orar, para que o Senhor leve embora o lixo. Sabe, aquilo que passamos nas batalhas, às vezes nós estamos indignados, é um sinal de que não estamos mortos, mas estamos vendo coisas muito difíceis de administrar. Então ore para que aquela pessoa se volte para o Senhor, volte os seus olhos para o Senhor e veja o mundo, veja os homens com os olhos de Deus. Fiquem em pé agora, por favor. Jesus se identificou, ele se tornou homem, ele foi para lá, ele veio para cá, ele passou no meio de todas as crises. Nós precisamos nos identificar. Nós precisamos nos identificar.
Ao invés de assumirmos julgamentos, vamos assumir a posição intercessória. Isso faz sentido para você? Então fale isso para o Senhor. Coloque a mão no seu coração e ajuda-me a amar. Me dá vestes de misericórdia. Eu quero receber tuas vestes de misericórdia. Yeshua, 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 Yeshua. Quero me identificar. Quero ser moldado por Ti. Fale com Ele, fale com Ele. Muitos de vocês são líderes. Ontem eu falei de 4 frentes, só falei de 3. Mas hoje eu quero dizer, a 4ª frente são lideranças. Vocês são líderes do reino. Não significa só líder de pessoas, é líder de propósito. Vocês são líderes de propósito. Vocês são uma grande influência nessa cidade e nas cidades onde Deus plantou vocês. Mas Deus vai colocar terríveis pecadores perto de você, para que você apresente o amor de Deus, para que você, sem palavras, revele o amor de Deus. Talvez você não vai poder falar nada, mas você vai poder servir. Liderança é influência. Diga comigo, liderança é influência. Você é um líder do reino. E você pode levar a influência do Shalom. Você pode levar a influência do Shalom para dentro de escritórios, para dentro de gabinetes, para conexões com pessoas das diversas áreas da sociedade. Teus olhos se abram para ver os perdidos com os olhos de Deus, e no teu coração tenha esse amor. Você seja batizado com o amor paterno de Deus. Lembre-se que aquela é uma criatura de Deus. Sabe, Deus teve todo um trabalho de moldar aquela pessoa. Então, naquela pessoa ímpia existem as impressões digitais de Deus. Em toda pessoa criada existem as impressões digitais de Deus. Ele a fez. Honre Deus no pior homem, na pior pessoa. Ore por ela. Às vezes a presença do inferno é a causa de tudo aquilo. E eu oro que as conexões que Deus te deu, você tenha um novo olhar por elas. Um novo olhar, que teus ouvidos se abram, teus olhos se abram, para que você tenha esse novo amor como Yeshua. Yeshua é a sua semelhança que está disponível para nós. Agradeça a Ele, porque Ele molda a nossa vida. Ele vai mudar essa porta da nação. Ele vai restaurar essa porta. O falso fundamento de Babel e do Egito sejam destronados. Essa região seja moldada pelo exemplo de Jesus. A falsa divindade de pai, a falsa divindade de mãe, a falsa divindade de filho, nós os acusamos diante do tribunal de Deus e fazemos um desligamento aqui. O povo do norte é desligado da falsa divindade e ligado na verdadeira divindade. Yeshua, Deus feito homem,